isso, família? Que isso? Que raiva desse time do Borussia, cara. Que time horroroso. Ah, pelo amor de Deus, eu tô vendo aí uma galera... E aí, Flucê, pá, amassamos. Pô, de fato, amassou. Mas que time horroroso! Horroroso, que raiva! Briga pra não cair aqui na Série A. Ô, FIFA, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Quer dar credibilidade pra competição, não leva um time desse pra jogar, não. Leva o Vasco do Fernando Diniz, o Vasco do Fernando Diniz. Aí sim passa alguma credibilidade pra competição. É isso? Vamos falar um pouco mais sobre esse jogo. Família, se liga só, é o vídeo mais aleatório do Vasco em Família. Verdade? É o vídeo mais aleatório. Eu te prometo que tudo vai levar no Vasco, mas é o mais aleatório. Vamos falar um pouco desse confronto aí do Flucê contra o Borussia, de uma polêmica também envolvendo Pedrosa, Luiz Henrique, né, o atacante que jogou no Botafogo agora tá no Zenit, e o Neymar zoando ali, né, os dois. Vamos falar um pouco também sobre mercado da bola, e aqui já logo no início eu vou falar com você. Não tem informação, o Vasco não sondou, são nomes que estão pipocando, né, nesse momento, e eu quero trocar uma ideia aqui com vocês, sabendo a opinião da família vascaína. Eu tava vendo aqui também que o Santos só aceita negociar o Brazão, goleiro, por X valor. Eu falei assim, peraí, isso tudo? E o Ryan só isso? Vamos trocar uma ideia sobre isso também. Tem um goleiro do Santos, um goleiro lá no Santos, que tá de saída. Eu falei assim, poxa, eu gosto desse nome. E aí o Léo Jardim fica nessa confusão toda. Adianta logo, Léo Jardim, pelo amor de Deus. Então, família, aqui é um vídeo diferente. Como eu disse, o vídeo mais aleatório do Vasco em Família na história. Então, se você gosta de resenha, chega aí, vem comigo, vem trocar uma ideia sobre bola. Te prometo que tudo está envolvendo o nosso Vascão. Vou trazer para o nosso contexto. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre o Lloyd Augusto, o homem da madrugada. Até aí, né, o Lloyd Augusto tá de férias, beleza, vida que segue. Eu até iria colocar o vídeo aqui, família, mas eu resolvi não colocar, né, porque aparece o rosto de outras pessoas e aí pode dar problema. Mas é um vídeo de um rapaz ali fazendo uma brincadeira com o Lloyd, que não é legal. Eu sei que tá na madruga, a galera tá ali, né, pô, animada, tá daquele jeito, daquele pique, tomando um negocinho, mas faz ali uma brincadeira que ele não gosta, né. Eu não sei se vocês acompanharam aí esse vídeo, ele fica ali questionando o cara, que é isso, cara, tá chamando ele de uma parada que não é legal. Então assim, família, até aí tudo bem, eu sei que ele tá de férias, né, e ele tem, pô, maior de idade, tem que tomar conta da vida dele. Assim, mas como torcedor do Vasco, fico preocupado com o seguinte, hoje o futebol, ele é muito mais profissional, e acredito que os atletas também têm que levar essa vida, né, profissional do clube para a vida pessoal também. Por que eu tô dizendo isso? Eu sei que o Vasco não pode se meter na vida dele, mas entendo que uma orientação é importante. Né? Principalmente aqui nas baladas da vida, podemos colocar assim. Por que eu tô falando isso? Esse tipo de brincadeira expõe o Lloyd a uma situação que não é legal. Lloyd é um ativo do Vasco e que futuramente o Vasco pode tentar vender. E esse comportamento fora do campo pode prejudicar. Sem sombra de dúvidas. Hoje a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o comportamento do atleta fora do clube, fora do campo, né? Pra tentar ali, pô, vale a pena o investimento, o cara que, pô, gosta de balada, não cuida do corpo, não é profissional, vai atrapalhar o rendimento dele. Então esse tipo de coisa aí, família vascaína, me preocupa nesse sentido, né? O Lloyd, como eu disse, maior de idade, tá de férias, mas eu entendo que o clube, né, a instituição, tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado aí com o Lloyd, porque esse tipo de brincadeira expõe o Lloyd ao ridículo. E eu nem tô falando do cara que fez essa brincadeira, porque, como eu disse, quem é da madrugada e quem gosta de tomar um gelo sabe que tem disso. Brinca ali, o Lloyd é um cara brincalhão, às vezes o cara acha que tem, né, liberdade pra fazer esse tipo de coisa, mas é isso. Posso até estar sendo chato aqui, você falar, Thiago, tem nada a ver, mas acho que é um ativo do clube e o Vasco tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar. Não investiu aí 9 milhões pra tentar recuperar isso futuramente, com certeza isso aqui não pode acontecer. Com certeza, família vascaína. Posso estar sendo chato, tô aqui com papo de pai, né? Mas eu vejo dessa forma. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente comentar um pouco sobre o mercado da bola e alguns nomes que podem surgir no futebol brasileiro. Antes, destacar aqui essa informação do canal. Atenção, vascaínos, tá aí. Vasco agenda entrevista coletiva para a apresentação de Admar Lopes. O Vasco informa que realizará uma entrevista coletiva na próxima quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, para a apresentação oficial do diretor executivo Admar Lopes. Então tá aí
Esse profissional chegou no dia de ontem, né? Não é isso? Na correria, não quis falar muito ali com a galera do BTB Esportes, mas prometeu muito trabalho. Mais uma vez destacando aqui, né, que eu estava acompanhando o canal do Baran e ele fez ali uma entrevista com um jornalista português, que me parece que cobre o Porto, né, no jogo Palmeiras contra Porto, e ele elogiou bastante, né, esse profissional, falou que ele tem uma capacidade, né, de buscar aí talentos, de garimpar o mercado, de achar bons jogadores com pouco recurso, né, então acho que isso encaixa perfeitamente hoje no Vasco, mas a gente sabe, né, que o executivo de futebol acaba lidando com outras coisas também, né? Base, contratos e tudo mais, essa gestão de elenco aí também, por exemplo, né, o que a gente vê uma expectativa grande em relação ao Léo Jardim com esse profissional. Vamos aguardar, só espero que ele possa, né, ter mais acertos do que erros nesse momento. Todos os jogadores que chegarem aí no Vasco, eles possam contribuir. Claro, eu entendo que isso é muito difícil, mas estou aqui na torcida. Fé. Seguindo, família, nesse sentido, sobre o mercado da bola, eu estava vendo uma página que cobre o Vasco, destacar esse nome aqui, né, do zagueiro Gabriel Paulista. Me parece que o Besiktas, né, trabalha com uma possível saída e eu acho que não vai dificultar, segundo aqui a página. É um jogador de 34 anos, né? Eu lembro que ele, né, disse um tempo atrás que gostaria de jogar no Corinthians, né, que ele é corintiano, mas eu não sei se o Corinthians trabalha com a necessidade hoje de um zagueiro, né? Diferente aqui, na minha opinião, em relação ao Vasco. Eu sei que a informação que a gente, né, colocou aqui no canal mais cedo, da ESPN, do canal Atenção Vascaíno, não sei, é que o Vasco trabalha com um volante, um meia, um ponta e um centroavante reserva para o Verratti, mas eu acho sim que o Vasco deveria buscar um zagueiro. Estou trazendo esse nome aqui por essa resenha que ele pode pintar no futebol brasileiro, já que tem alguns clubes interessados, família vascaína. Tá aí, Gabriel Paulista, 34 anos, 1,85 m, me parece que ele joga pelo lado esquerdo, né? É um jogador experiente, tá aqui, ó, com passagens por Villarreal, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e agora atualmente no Besiktas. É bom jogador. Assim, o que pega é em relação aqui ao contrato, né? Ele tem um tempo de contrato lá com o Besiktas, de repente, né, uma questão de acordo até o meio do ano 2027, né? Tá aqui o tempo de contrato, mas é um jogador, família, que eu tô acompanhando aqui na Transmarket, né, que ficou um tempo lesionado nessa temporada. Mesmo assim, ele jogou aqui 28 partidas, né? 20 partidas pela Liga Nacional, 4 jogos pela Liga Europa. Então, assim, né, não são tantas partidas, mas tem que ver, né? O clube que buscar aí ou sondar a situação do Gabriel Paulista tem que entender também essa questão física do jogador. Também tem o Tolói, né, que está livre no mercado, saiu da Atalanta e esse nome já foi pipocado aí em alguns clubes, né, como Santos, São Paulo, Inter, o próprio Goiás, né, que ele passou por lá também, não sei se ele foi revelado no Goiás, mas é mais um zagueiro que pode estar pintando aí no futebol brasileiro. Um outro nome que eu falei sobre isso aqui, né, recentemente, expliquei também, não é uma informação, não tem nada, é que na última janela, quero dizer, na janela do meio do ano de 2024, que o Felipe Coutinho chegou, tem uma informação, uma apuração ali dizendo que o Felipe Coutinho indicou o nome desse jogador aqui, né, sempre falo o nome dele errado, mas é Reinier, eu acho que é assim, que fala um atleta revelado, né, pelo Flamengo, e o BTB Esportes divulgou essa informação aqui sobre esse jogador. Tá aí, ó. Após 3 empréstimos sem brilho na Europa, Reinier, meia vinculado ao Real Madrid, começa a considerar um retorno ao futebol brasileiro. Revelado pelo Flamengo, o jogador de 23 anos sempre evitou essa possibilidade, mas mudou de postura recentemente. E um dos fatores que influenciam essa reavaliação é o sucesso de Caio Jorge no Cruzeiro, amigo pessoal e referência para uma possível retomada na carreira no país. Como eu disse, não tem nada em relação ao Vasco, só estou puxando essa resenha justamente pelo Felipe Coutinho ter indicado ele na segunda janela. Parece que o Pedrinho sondou a situação, mas não era uma possibilidade, né, para ele naquele momento, ele não queria retornar para o futebol brasileiro, tanto que foi jogar no Granada, né, na segunda divisão da Espanha. Um bom exemplo aqui, né, o Caio Jorge, eu acho que esse jogador também tem potencial, poxa, cairia como uma luva hoje no Vasco, eu acho, não, né, num primeiro momento, assim, para ser titular, mas, de repente, né, porque tem boa técnica, tem saúde, tem umas arrancadas interessantes, né, no tempo dele aqui no Flamengo, até naquele 4x4, né, ele jogou e tem um lance dele, que ele sai arrastando e sai o primeiro gol, é uma jogada dele, o gol do Everton Ribeiro. Jogador com potencial, com recurso. E aí, não sei, né, se o Vasco, né, teria uma condição de contratar esse atleta, já que liberou ali um valor do Payet. Até entendo que liberando esse valor não quer dizer que o Vasco vai buscar um atleta com esses valores, porque de repente está buscando reduzir
na Folha. Também não sei se o Renier olha para o Vasco como uma possibilidade. De repente ele olha, sei lá, para o próprio Flamengo, mas será que ele vai conseguir jogar no Flamengo? Tem isso também. Eu acho que a análise de carreira aqui do Renier vai pensar nisso tudo. Voltar para o futebol brasileiro, para um clube, beleza, que, né, consiga brigar por alguma coisa, mas também se ele vai conseguir jogar lá. Que não adianta nada voltar e bater no banco. Entendeu? Então acho que é um nome que interessante aí, mas entendo toda a dificuldade para fazer essa contratação aqui, família vascaína. E aí, para finalizar esse assunto e a gente continuar aqui no nosso vídeo aleatório, família vascaína, eu tava vendo essa postagem aqui do BTB Esporte sobre o Brazão, né, que vem fazendo uma boa temporada pelo Santos, e o Santos tá aqui, ó, só aceita vender o Brazão por 20 milhões de euros. Isso me chamou a atenção, né, o BTB Esportes tá destacando aqui, né, um valor de 128 milhões, e eu falei assim, ô papai amado, ô pai do céu, o Santos está pedindo isso tudo aqui num goleiro. E aí é aquilo, né, família? Para pedir o que quiser. Agora, não sei se vai ter gente para pagar isso tudo aqui pelo Brazão, que de fato é bom goleiro. Ele teve uma passagem na Europa, né, antes de se destacar aqui no Santos. Eu acho que ele foi contratado pela Inter de Milão, não conseguiu jogar, e aí rodou. E agora no Santos está conseguindo esse destaque aí. E aí eu levo nessa resenha aqui para o Ryan, que recentemente teve uma proposta de 45 milhões, não foi isso? Do Besiktas, é isso mesmo, 7 milhões de euros, 45 milhões, ridículo, né? Ridículo aqui essa proposta. E um tempo atrás, que eu não sei se é verdade, mas está aqui até o GE destacando, né, o John Textor fez uma proposta de 14 milhões de euros, que na cotação à época estava dando 86 milhões. E aí, família, olha como o futebol é, porque eu vou me colocar nessa resenha, eu lembro de debater isso com a galera lá do grupo de membros, e tinha também algumas situações aqui, né, envolvendo essa negociação, jogar lá no Newton Santos, né, sei lá, pagando aluguel e podendo ganhar com bilheteria, com alimentação, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que tinha um papo desse aí, mas eu mesmo falei, poxa, cara, eu não sei se o Ryan vai vingar, se é isso tudo, se vai acontecer, eu acho que é um bom valor. Olha só como é que são as coisas. Diniz chega, muda o Ryan completamente e hoje é um jogador que, poxa, não dá. O Vasco vai bater aí nessa meta aí, não é uma meta, mas né, nunca passou de 100 milhões né, vendendo um atleta, eu acho que vai passar, acho não, tenho certeza, principalmente com o Ryan performando desse jeito. Então é esse papo. Se o Brazão, o Santos está trabalhando com um valor de 128 milhões, poxa, como é que você trabalha aqui com uma joia chamada Ryan, que é um atacante, seleção de base, artilheiro, por onde passou? Tá, vamos lá, Vasco, tem que ser um bom papel caso o Vasco venda o Ryan esse ano. E aí, família, só para finalizar a nossa resenha nesse sentido, eu tava vendo também essa página aqui do Santos, e de fato, é uma possibilidade, porque é um atleta que quer jogar, né? Ele entende que tem potencial para jogar, e não para ficar no banco do Santos, que é o João Paulo, né? Um goleiro que eu gosto muito, tá? Um goleiro que eu gosto muito, tá aqui, tá com uma idade boa ainda, 29 anos, e é isso, o Léo Jardim não se decide, fica aí nesse vai, não vai, agora vai chegar o Admar e acha que vai caminhar, e a fonte do canal Atenção Vascaíno disse que vai dar tudo certo, mas é aquele papo que eu tenho aqui com vocês, fala logo que não quer ficar, isso e aquilo, resolve logo essa situação, pro Vasco também mirar o mercado. E, poxa, eu acho que o João Paulo seria um excelente nome para disputar posição ali, de repente, com o Daniel Fusato. É isso, família, é um vídeo resenha aqui, é um nome que eu gosto, queria saber a opinião de vocês. E aí, para finalizar aqui na nossa resenha, primeiro eu queria trazer aqui esse torcedor do Fluminense falando sobre a partida, né, de agora há pouco contra o Borussia. Me chamou a atenção, família, que esse time, olha, me irritou demais. Olha só. Se tivesse um contrato pra gente assinar antes desse jogo aqui, 0x0 contra o Borussia, todo o tricolor da face da terra iria assinar. Se você parar pra analisar todas as circunstâncias do jogo e tudo que aconteceu, cara, o Fluminense amassou o Borussia Dortmund. Isso aqui não existe. Como que um centroavante perde um gol desse, meus amigos? A grande realidade é essa aqui. O Borussia saiu completamente espancado. E o futebol brasileiro, nesse momento, comemora. Comemora porque eu tô vendo o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, de todos os times do Brasil comemorando. Porque o futebol brasileiro hoje mostrou quem realmente manda nesse esporte chamado futebol. O Fluminense amassou o Borussia. E só não fez o gol porque esse cara aqui chamado Germancano não começou na partida. Porque se ele tivesse uma oportunidade que o Everaldo teve, ele teria feito o gol. Com certeza. Primeiro, eu quero começar dizendo o seguinte. A gente viu aí a Globo zoando o Vasco em relação à Copa do Mundo de clubes. E tem também essa postagem aqui do Tissola, que é da TNT Esportes, brincando em relação ao jogo do Flamengo, né? Tá aí, ó. O Esperance é muito fraco. Aí vem aqui. O time da pessoa quando sai do Brasil.
Não é possível, ô Senhor, ô Papai do céu. Sabe? Chega. Tá bom não? Esse sofrimento todo. Ai, meu Deus do céu. Mas é aquele papo que eu tive com vocês no dia de ontem, né? Tanto com a resenha que eu coloquei aqui do Marcos Assunção, do Guipa, corintiano, falando que o time do Vasco... o que ele falou? O termo que ele utilizou, cara? Pô, esqueci o termo. Um time fraco, um time limitado, eu esqueci o termo. E o torcedor do CSA também falando, é só uma partida contra o São Paulo, que não sei o quê, então dá pra continuar sonhando. É isso. Por mais, assim, eu não acho, né, o time do Vasco tão ruim, mas esses jogadores, eles acabam contribuindo, né, com isso, porque essa derrota aqui, de fato, cara, é ridícula. Tomar 4 gols do time do Puerto Cabello, cara. A gente montar um cata-cata aqui agora, eu sair na rua agora, né, a gente não vai perder. Meia hora de treino, não vai perder desse jeito pros caras, mano. Sim, ainda mais, né, a galera bem condicionada, não perde, mano. Não perde do jeito que o Vasco perdeu. Então, assim, ainda bem, né, que o Diniz chegou e tá tentando mudar aí alguma coisa internamente, e como ele mesmo disse na coletiva, e eu acredito nisso também, que vários jogadores do atual elenco, eles podem performar melhor, mas, e aí ele cita sempre o Ryan, já citou o Felipe Coutinho, entre outros jogadores que a gente, né, fica aqui na torcida pro Diniz recuperar. Teve até um amigo agora que tava brincando comigo, né, teve um que falou, pô, Thiago, tu vai falar da vitória contra o São Paulo até o dia 12, 15 que o Vasco volta a jogar? Eu falei, você quer que eu faça o quê? E o outro falou também, né? Pô, Thiago, ganhamos do São Paulo, todo desfalcado, horroroso, que não sei o quê. E aí eu falei com ele, mas meu amigo, você observou as derrotas do Vasco fora de casa? Contra Corinthians, contra Ceará, contra o Vitória, contra o Fluminense. Você observou essas derrotas? É claro que houve uma evolução. É claro que houve uma evolução. Está muito claro. Poxa vida. Vai estar tomando porrada de todo mundo e conseguiu ganhar do São Paulo. Eu sei que o São Paulo tá ganhando de ninguém, não ganhou do Mirassol, que vem fazendo um bom campeonato. O Mirassol tá jogando de igual para igual aí contra vários times, contra Galo, contra, né, ganhando fora de casa alguns jogos. Então, assim, né, houve uma evolução. Mas, claro, eu não tô aqui dizendo que é isso ou que é aquilo. Agora, pegando o gancho aí do torcedor do Fluminense, que de fato, né, amassou o Borussia, né? Mas assim, família vascaína, que raiva que deu desse time do Borussia, cara. Esse time é bom mesmo, eu tava aqui numa expectativa, né? Muita gente fala do Borussia, mas eu fui até ver aqui a classificação do campeonato alemão. Foi o 4º lugar, sei lá, com 2 pontos à frente do Freiburg, com 2 pontos à frente do Mainz, com 5 pontos à frente do Werder Bremen. Horroroso, horroroso, que raiva que deu aqui, né, desse jogo do Fluminense. Eu entendo que, infelizmente, né, vai chegar aí nas oitavas, porque provavelmente jogando essa bola aí vai ganhar dos outros 2 times, né? Então a secação vai ter que continuar, família. E para finalizar o nosso vídeo, falando um pouco mais sobre parte tática, e o Neymar boladão da vida com o Pedrosa e com o Luiz Henrique, tá na tela para vocês. Tem uma ideia de que a seleção brasileira tem que jogar pro Neymar. Igual aconteceu... Esse rapaz é crítico do Neymar. Eu acho que o futebol hoje é muito mais coletivo do que individual, tá? O Neymar é um gênio e tudo mais, isso, mas eu acho que, por exemplo, você monta um time, ainda mais sem bola, você sabe como é que o futebol pede hoje, irmão, todo mundo tem que correr. Todo mundo tem que se dedicar, todo mundo tem que ter papel com e sem bola e tudo mais. Então, assim, o Neymar, ele é um gênio da bola. Eu só não sei se ele consegue mais fazer esse papel sem a bola como se imaginava. E a pergunta é, tu acha que a seleção brasileira tem que ser montada em torno do Neymar, ou um coletivo mais forte, com ele também, não que ele não esteja fazendo parte, mas com ele também seria o ideal pra gente quebrar essa seca aí? Eu, com todo respeito, irmão, como ponta direita, nesse ciclo de Copa, eu não vi ninguém vestir a camisa da seleção brasileira com a personalidade que tu teve. Sim. Não vi, assim. Então, cara, eu acho que o Neymar é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento, mas eu acho sobre ele, assim, ele tem que... Sabe, tem que ajudar também. Ele tem que ajudar também. Ele é um jogador. A gente sabe que ele é um jogador que ele ajuda muito a seleção. No Santos agora ele ajuda muito, mas eu acho que falta um pouco disso dele, sabe? Ajudar um pouquinho também, marcar, correr pra todo mundo, porque Sim. se ele correr e todo mundo estiver correndo, vai dar certo. Claro. Vai dar certo. É um exemplo, não tem jeito. Né, é um exemplo. Vai ser um exemplo também que ele vai dar pra todo mundo. Tá aí. Família, é claro que esse comentário aí do Neymar, eu entendo que é para o Luiz Henrique, né? E o Luiz Henrique, ele fez o favor de tirar qualquer possibilidade de jogar uma Copa do Mundo agora, que tá falando, né, do presidente aí, pô. Os jogadores chamam o Neymar. Sim, mas sobrou ali, né, para o Pedrosa, que também colocou essa questão ali na mesa, e o Luiz Henrique entrou. Deu mole, Luiz, pelo amor de Deus. Mas assim, família, é uma resenha que eu coloco aqui, né, em relação ao nosso contexto de Vasco. Antes mesmo dessa vitória contra o São Paulo, eu debati isso aqui com vocês em alguns momentos, né? Coutinho e Verratti juntos. Porque o Vasco já é um time que tem uma certa fragilidade,
física, né? Você tendo dois jogadores que não conseguem contribuir tanto assim na marcação, seus pontas também não tem tanta força nesse sentido, então eu acho que fica um time frágil. E ainda acho, eu não mudou a minha percepção, a minha análise em relação a isso. É porque eu entendo que no jogo contra o São Paulo, o Vasco estava muito bem tecnicamente. Estava conseguindo trabalhar a bola, né? Não sofreu tanto, sempre ali conseguindo estar bem posicionado, contando também com uma partida do São Paulo, né, que não estava conectando, claro, pela movimentação do Vasco, preenchendo os espaços, né? Eu tô vendo muita gente elogiar o Fernando Diniz nesse sentido, que é um cara que tá corrigindo, né, alguns erros que ele tinha nessa filosofia, no trabalho dele, até mesmo de saída de bola, né? Você pode ver que quando não dá, o Vasco tá fazendo bumba. Então acho que o Diniz realmente está trabalhando bem, né, como é que a gente pode dizer, os pontos fracos, né, do estilo de jogo dele, nesse sentido, mas claro, o São Paulo não estava tão bem assim. Então, o meu medo continua em relação a isso. Quando o Vasco enfrentar um time mais físico, que consiga pressionar o Vasco com essa intensidade que, por exemplo, o RB Bragantino fez, e o Vasco não tão bem tecnicamente com a bola, sofrer fisicamente. É porque nesse jogo também teve, né, a parada, 2 semanas, o Vasco conseguiu se recuperar, mas é aquele ponto, o Vasco não vai ter esse período de novo. Por exemplo, o Vasco vai ter vários jogos decisivos numa sequência de 22 dias, 7 jogos. Então a gente sabe da fragilidade física. Por isso que eu entendo que todas essas contratações que o Vasco, né, tá pretendendo fazer nesse momento, tem que ser jogadores com saúde. Jogadores que possam agregar fisicamente. Claro, tecnicamente, gosto sempre de dizer isso, porque não é atletismo, mas nessa questão de saúde. É fundamental, na minha opinião. E aí, família, assim, eu acho que é uma questão de cada um analisar o futebol, ou, né, o que gosta de ver, o que entende que é o melhor. Por exemplo, o que o Pedrosa falou ali, eu concordo, né, com ele, e entendo que, né, o PSG mostra isso, ou mostrou isso, né, ali na Liga dos Campeões, com muita intensidade, com todo mundo correndo, com o trio da frente, né, sem bola, pegando pra caramba, né, Dembélé, eu não sei falar o nome dele direito, Kvaratskhelia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e o outro que eu esqueci o nome, que joga pra caramba e corre pra caramba também, o meio campo também muito compactado, a galera com uma intensidade. Mas você vê, a Argentina na última Copa ganhou assim, né, jogando por um jogador. Todo mundo correndo pra ele, porque o Messi não marca ninguém. Mas você não marca ninguém, só que é mais difícil você, né, organizar um time nesse sentido. Então, trazendo assim para o nosso contexto, eu também acho uma grande partida do Vasco contra o São Paulo, mas eu sempre fico com esse medo. Quando a coisa não encaixar tecnicamente, e aí o time também tá bem nessa condição física, tá bem na partida, o Vasco sofre fisicamente. Então, eu acho que é um ponto a se observar, a se corrigir, né, nessa janela aí que tá chegando, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. Comenta aí se você gostou do vídeo mais aleatório do canal Vasco em Família. Fui!